Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo com histórias de aprovação de alunos aqui da Seja Trainee. E como é que será que é a trajetória de um aprovado, de uma aprovada? Quais são os diferenciais? O que a pessoa fez? Qual foi, né, o motivo ou os motivos que levaram a pessoa até a tão sonhada aprovação? E para você que tem essa curiosidade, fica aqui com a gente, que hoje a gente vai ter um bate-papo muito legal com o João Lucas, que foi aluno da cursoria, e a gente agora vai conhecer um pouquinho para entender qual foi o trainee que ele aprovou e quais foram os diferenciais dele. João Lucas, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Mário? Boa Pronto, tarde. beleza, boa tarde, tudo certinho. João Lucas, para a gente começar esse bate-papo, aliás, primeiro, eu queria agradecer a tua presença aqui, né, com a gente, a sua disponibilidade. Eu sei que você aprovou recentemente no trainee e deve estar na correria aí com os preparativos para começar a trabalhar. Depois você vai contar um pouquinho aqui para a gente sobre isso. E para a gente começar, queria que você se apresentasse um pouquinho aqui para a nossa audiência e que você falasse assim de uma maneira muito breve o seu nome, a sua idade, o seu curso de formação, a cidade onde você mora e o trainee, a empresa onde você aprovou. Espera só um pouquinho que eu vou dar um destaque aqui para você. Tudo bem. Vamos lá. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o espaço, Mário, e agradecer também a equipe da Seja. Meu nome é João Lucas Tanaka, eu tenho 24 anos, eu sou formado em engenharia de produção, sou aqui do interior de São Paulo, uma cidade que chama Andradina, e fui aprovado no trainee da Sotrec. Muito legal, muito bom. Então, eu queria agora que você falasse assim, mais ou menos 2 a 3 minutos, né? Mas fica à vontade, não tem muito compromisso assim. Não é uma etapa, a etapa de trainee, aquela etapa de vida, você já foi aprovado, você já passou, né? Mas só para você ter uma ideia assim, a gente queria conhecer um pouquinho da tua história de vida, da tua trajetória, talvez coisas que você falava no seu pitch, mas isso antes do programa trainee. A gente queria saber quem era o João Lucas. Antes, umas curiosidades, né? O que você tem para contar assim sobre você? Bom, Mário, acho que coisas que eu trazia, tanto no processo trainee como me definem também. Primeiro foi a minha fase no karatê. Eu fui karateca por 6 anos e eu trazia muito essa questão da determinação, de sempre correr atrás de resultados melhores. É, em alguns campeonatos, em muitos campeonatos eu fui o terceiro colocado, às vezes nem ganhei medalha nenhuma, mas ao longo de 4 anos eu me desenvolvi para conquistar uma medalha de ouro em um campeonato paulista, estadual. Então, essa questão da determinação eu trago muito no meu pitch e também me define muito. Além disso, eu sempre fui uma pessoa muito analítica, então essa parte tanto me ajudou a escolher engenharia de produção e trouxe muitos resultados na minha carreira profissional, como também ajudou no karatê. Mais para frente na minha história, eu tive a oportunidade de morar por 2 anos no Japão, então eu trazia muito essa questão de adaptabilidade, de realmente se colocar no lugar da pessoa, entender como que aquela pessoa enxerga o mundo, entendeu? Porque, querendo ou não, é um choque cultural muito grande. Depois dessa etapa, eu entrei para engenharia de produção na Federal de Grande Dourados, que fica no Mato Grosso do Sul, onde eu me envolvi em diversas organizações. Uma delas foi na empresa Júnior, então eu sempre trazia os resultados quantitativos a respeito dessa minha atuação. Mais para frente ainda, no meu primeiro estágio, eu fiquei responsável por desenvolver um sistema para controle de estoque e saída de insumos agrícolas. Eu trazia também muito essa questão de desenvolvimento novamente, porque eu não sabia programar certinho na linguagem. Então, eu tive que, ao longo de 2 meses, compreender muito rápido como a linguagem funcionava e desenvolver o sistema. Além disso, no meu segundo estágio, eu fui estagiário na área de logística, então eu sempre trouxe muito a questão de entender, por exemplo, mecanismos de caminhões que eu nunca tinha pensado em aprender, nem tive muito contato na faculdade. Além disso, os dashboards e os impactos que eu causei com as minhas análises. Então, eu acredito que foi essa minha parte de adaptabilidade,
e questão analíticas que foram diferenciais para mim conseguir entrar no treino da Sotrec. Muito legal, muito legal. Cara, muita curiosidade mesmo que você trouxe, é muito bacana. E a maneira como você traz a experiência e como você relaciona assim com características suas, né? Deu para perceber que ou você já tinha uma clareza de contar a sua história dessa forma, ou pode ter sido algo que você se desenvolveu. Mas guarda isso daí para você falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu queria saber, então, quando você estava na faculdade, lá no Mato Grosso do Sul, você, lá na faculdade, você ouviu falar em trainee? Quando que essa palavra trainee apareceu pela primeira vez na tua vida? Quando que você ficou sabendo que tinha um negócio chamado trainee? Foi durante a faculdade, né? Foi um pouco antes da metade da faculdade, foi lá pelo quarto, terceiro semestre, que eu tive o primeiro contato com essa palavra, o trainee. E eu achei sensacional. É uma vaga que você, querendo ou não, você tem muito suporte para se desenvolver. E, além disso, você tem, além, óbvio, da remuneração, que interessa a muitos, mas, além disso, você tem um investimento muito alto, não só financeiro, mas de estrutura, de treinamento. Então, foi algo que me destacou, assim. E a Seja, ela entrou praticamente em seguida, porque quando eu descobri, eu comecei a estudar mais um pouco e eu descobri que a Seja sempre postava os trainees, então eu sempre ficava de olho, assim, para ver se eu encontrava algum que aceitava antes da formação, né, para prestar. Mas mais para frente na faculdade acabou aparecendo oportunidades de estágios e eu optei pelo estágio. Muito legal. Me diz uma coisa, quando foi que você concluiu a sua graduação? Foi em junho de 2023. Junho de 2023. E aí você aprovou Isso. agora. Esse período que você ficou se dedicando a prestar os programas trainee, você ainda estava na cidade onde você foi fazer a sua graduação? Ou você tinha voltado para a sua cidade de origem? Não sei se você morava com seus pais. Como é que era essa fase que você estava se aplicando para os programas trainee? Bom, quando eu comecei realmente tá, eu vou tentar um programa trainee, eu acabou o estágio, eu retornei para minha cidade natal, né, Andradina, e a partir daí que eu comecei a realmente estudar os programas trainees para começar a passar os primeiros degraus, que foram os mais difíceis, lógica, parte de inglês também eu tive que dar uma boa revisada, uma boa estudada. E as pessoas, assim, ao seu redor, nesse período de mais dedicação, elas sabiam, né, família, amigo, sei lá, o pessoal sabia o que era trainee, você teve apoio, como é que foi isso? É, minha família, ela não possui muitas pessoas assim que tiveram acesso à universidade, a ensino superior, né, no caso. Então é um pouco difícil você colocar na cabeça dessas pessoas o que era o trainee, mas eu sempre tentava deixar de uma forma mais, como que eu posso dizer, compreensível para eles, mas isso em âmbito familiar, né? Agora, em âmbito de amigos, eu tive o suporte de muitos amigos que conseguiram entender que, não vou sair hoje porque eu tenho que estudar para uma dinâmica, que eu tenho que estudar para fazer alguma etapa do processo. Então, foi mais ou menos esses dois ambientes que eu tive que conviver. Muito bom. E sobre a empresa que você aprovou, a Sotrec, quando lá no terceiro, quarto período da faculdade, que você falou, começou a ouvir a falar em trainee, você já conhecia a Sotrec? Porque tem muita gente que chega assim, vou prestar para minha trainee, aí sabe o nome de 3, 4 empresas, assim, que são aquelas empresas super famosas, né? Tem empresa do mercado financeiro, empresa de bens de consumo e tal. E a Sotrec é uma grande empresa, mas me parece que não vamos dizer assim, a primeira opção quando a pessoa ouviu falar em trainee, a pessoa, né, começou a pensar em trainee. Como é que a Sotrec veio, assim, surgiu esse nome dessa empresa para você? Você já conhecia e aí era algo que desde o começo você já buscava? Ou a partir do momento que você começou a se dedicar aos programas trainee, você começou a entender as empresas que tinham programa e aí mirou na Sotrec? Como é que foi isso?
Mário, eu acho que a Sotrec ela veio num período de maturidade de trainee, que é aquele período que você afunila para poucos programas, entendeu? Eu não conhecia a Sotrec antes dela lançar o programa Trainee, mas durante esse período de aplicação, constantemente eu visitava o site da Seja e analisava as empresas que abriam e entendia o que me chamava a atenção, ou o que não me chamava atenção. E com isso eu comecei a afunilar. Então, foi muito esse processo de conhecer empresas, e a Sotrec calhou que foi uma delas. Muito legal, porque esse é um desafio. A gente aqui na Seja, a gente chama isso um pouco de furar a bolha, né? A pessoa vem com aquelas 3, 4 empresas na cabeça e a gente depois apresenta e fala, cara, o universo trainee é muito maior do que isso, né? Que legal que você se abriu para conhecer as empresas, e a Sotrec é uma baita empresa, né? Foi um trainee muito bom, parabéns mesmo pela tua aprovação. E agora vamos falar um pouquinho da Seja, do teu contato com a Seja. Você disse que, pelo que eu entendi, você começou a ter contato com a Seja através daquela página do site que tem as oportunidades, né? Que tem as vagas. E aí, em algum momento, você descobriu que, além de disponibilizar as vagas, a Seja Trainee também tinha uma formação, né? Para quem quisesse se dedicar assim com um acompanhamento mais próximo. Como é que foi essa descoberta? De primeiro que era só uma página de vagas, depois que existia uma formação, logo que você percebeu que tinha formação, você já entrou, ou você, né? Como é que foi isso? Então, Mário, eu gosto de falar sempre que eu sou uma pessoa muito chata para comprar as coisas. Eu sempre dou muito analisada antes de colocar meu dinheirinho nela. Então, o meu contato, assim, como que eu posso falar? Minha evolução de site da Seja para serviços da Seja, ela foi muito gradativa. Eu participei, acho que de uns 2 eventos, acho que foi Decolagem, Trainee, aí foi mais um que foi antes da cursoria da turma 14, eu não vou lembrar agora qual que foi. Então, foi bem gradual. E calhou que nesse momento que eu tinha acabado de sair do segundo estágio, eu já me formei e aí eu já comprei o curso da Seja, logo em seguida. A turma 14 foi a turma que começou em junho, não foi isso? Foi? Se a Ai, sua graduação foi em foi, junho, foi. Foi sim. bom, junho, acho que foi junho, E então, quer dizer, você viu o evento de abril, que foi a decolagem trainee, e aí talvez você tenha visto um outro evento de janeiro, fevereiro, sei lá, maratona trainee 8K, no começo, Eu quando você acho que estava indo foi na esse. graduação. Eu acho que foi esse, eu não me Ou então recordo você viu a certinho agora. decolagem e depois você viu a maratona trainee de junho. Aliás, não foi maratona trainee, foi desafio da aprovação. Desafio da aprovação, foi esse que eu participei. Então, você assistiu a decolagem trainee de abril, depois assistiu o desafio da aprovação em junho e acabou entrando para a turma da cursoria, turma 14. Sim. Legal. E aí, assim, como é que você contratou a cursoria, né? Até então, você já estava aplicando para alguns programas antes de entrar para a cursoria. E, Sim, né? eu tentei, né? Acho que é o que a maioria das pessoas tentam, mas aí deparam com uma situação que realmente precisa de algum suporte por trás, né? Você se lembra nessa fase quais eram as suas maiores dificuldades? Por exemplo, você tinha chegado, passado dos testes iniciais nessa fase que estava tentando sozinho? De repente chegou em alguma dinâmica? Não. Antes de eu entrar na Seja, eu nunca tinha passado de um teste lógico. Eu sempre tomava bota nessa hora. Né? E o que é muito legal, cara, porque não é demérito nenhum, mas as pessoas pensam assim, pô, o cara é de engenharia de produção, né? Aí, pô, tem ainda aquelas pessoas, isso é muito ruim, mas tem gente que ainda tem essa mentalidade, o cara é Tanaka, o cara, né, já foi pro Japão, essa coisa que oriental cara, isso, primeiro que isso é um preconceito, né? No oriental não tem obrigação de ser melhor que ninguém, mas as pessoas ainda associam a isso e associam a questão da engenharia também. Acham, esse cara aí vai tirar de letra, né, a parte de lógica. Mas a lógica, para trainee, ela é muito ampla, né? Pode cair, assim, de tudo. Então, não é um negócio que você chega assim na cara e na coragem
e já vai conseguir avançar, né? Acho que deve ter sido isso um pouco que você sentiu. Porque por ser engenheiro, talvez você deveria ter facilidade com matemática, com física, essas coisas. Mas os testes de lógica o que eu falei, né? Acho que é muito amplo, né? Você sentia isso? Como é que você se via assim, como engenheiro e com essa dificuldade? Faz sentido o que eu estou falando? Eu acho que faz total sentido. Até eu tinha essa percepção. Poxa, eu fiz engenharia, eu me dou muito bem com cálculo, me dei muito bem com física, com a área das exatas na engenharia, e eu não estou conseguindo passar o teste de lógica, eu não estava entendendo nada. Mas aí eu consegui, após comprar a cursoria, entender que a lógica em si não dependia só da minha capacidade de fazer conta, era realmente compreender como que aqueles exercícios funcionavam e replicar nos casos que eu encontrasse durante as provas. Legal. É isso, então, quer dizer, é o que a gente fala muito. Se a pessoa se dedicar, qualquer pessoa pode ser trainee, né? Porque tudo é treinável, né? Todas as etapas a gente consegue treinar, por isso é tão válida a preparação com a cursoria. Muito legal que você deu esse passo, que você conseguiu acompanhar alcançar o seu objetivo. E depois, então, quando você começou a cursoria, logo de cara, você já viu mudança ou ainda foi um processo para você começar a superar essa parte dos testes iniciais? Então, Mário, acho que demorou cerca de 1 mês e meio por aí para me concluir a trilha toda de lógica que o Vaguinho dá no curso. Depois de eu concluir todos os estudos, realizar todos os exercícios dele, aí eu comecei a progredir para as etapas de fit cultural, de gravação de vídeo, né, vídeo apresentação. Então foi bem. Teve um período que eu só estudei. Depois comecei a aprovar na parte de lógica, e aí depois foi questão de se adaptar com os próximos passos do processo. Legal. Que a gente também fala sempre, o Luiz traz, inclusive quando tem maratona trainee, esses eventos gratuitos, né, antes de lançar uma turma de cursoria, que a evolução a gente sempre tem que ir etapa a etapa, né? Cara, se você tinha dificuldade com teste de lógica, teste de inglês, conseguiu avançar para a próxima, mas ainda não chegou lá nas fases finais, é normal, né? O pessoal não pode desanimar, né? Então é muito legal. Por acaso teve assim algum que logo no começo, depois que você passou do teste de lógica, de inglês, sei lá, você fez pela fit cultural, acaba sendo no começo também, mas teve alguma etapa, talvez você fez de vídeo logo nos primeiros, vamos dizer, passei finalmente, consegui passar teste de lógica, fit cultural, inglês, tal, cheguei numa etapa de vídeo. Você já de primeira conseguiu avançar ou também não? Não. Acho que acredito que o primeiro vídeo que eu gravei foi para Nestlé. Foi para Nestlé, foi para o programa deles. E eu não fui aprovada após essa etapa. Também, mas que legal que você chegou até a fase de vídeo da Nestlé, que já não é fácil, né? Um baita de um funil. Então, chegar até ali já é de ficar feliz, né? Mas realmente, o funil é bem apertado ali. Mas uma outra coisa que eu tenho a percepção, não sei se você concorda, é que assim, quando o programa, né? Quando aquele processo, quando aquela empresa tem a ver com você, a coisa vai ficando mais natural, né? Assim, às vezes você podia prestar 2, 3 vezes o processo da Nestlé e não ser aprovado. E tem gente, às vezes, que presta de primeira e já vai, pelo menos, chega até uma etapa final, né? A minha impressão é que isso tem muito a ver com o seu perfil se está alinhado com a empresa. Na sua trajetória, assim, você sentiu, seja no programa da Sotrec, ou seja, algum que se avançou um pouquinho mais, você também percebeu que não era só a questão do teste de lógica ou não sei o que o fato de você estar ou não estar alinhado com aquela empresa também era um fator que, de alguma forma, né, te segurava no começo ou você conseguia avançar assim mais fácil? Sem dúvidas, Mário. Todos os programas que eu avancei,
mais para as etapas finais, foram programas que eu conseguia me identificar muito dentro dos valores da empresa e tipo, realmente trazer, como que eu posso falar? Não é credibilidade, mas esqueci o nome. A autenticidade no meu discurso. Então, eu participei de 2 etapas finais, já para a parte de dinâmica em grupo, e nessas 2 que eu participei, eu conseguia muito bem identificar todos os valores e como eles se conectavam com a minha história. E não era um caso na minha vida, eram diversos casos que se conectavam com o valor da empresa, entendeu? Você fez, então, 2 dinâmicas de grupo, e pelo menos nessa fase final, assim, da tua aprovação, e dentre essas 2, você avançou nas 2 da dinâmica ou avançou em uma delas? Eu só avancei na que eu aprovei, que foi a Sotrec. A Da outra eu Sotrec. não passei da dinâmica. E depois você lembra do processo da Sotrec, depois da dinâmica, o que você teve ainda? Já era entrevista final? Teve alguma outra etapa antes? Após a dinâmica, a gente teve uma etapa de entrevista com os gestores, e após essa entrevista, a gente aguardou o resultado e ele chegou positivo para mim. Que legal. E na entrevista, bom, ali eu já imagino que já não tinha mais tantos candidatos, né, concorrendo ali. A entrevista foi presencial, foi online? Como é que aconteceu essa fase? Esse processo em específico foi todo online, e inclusive nessa etapa final, até onde eu sei, eram 3 possíveis candidatos, e 2 deles eram alunos da Seja. Caramba. E Eu você, troquei muita ideia com um outro candidato pelo LinkedIn. que legal, que legal. E você, essa etapa de entrevista com gestores, você nem chegou a estar junto com esses outros 2 candidatos. Aí foi só você e os gestores mesmo. Sim, foi individual. Ah, então tá bom. Não, porque às vezes quando a pessoa está numa etapa que consegue, né, ver as outras pessoas, tem alguma parte que estão todo mundo junto, a pessoa fica preocupada, se comparando com os outros e tal. Eu ia perguntar para você, né, sobre isso, mas então não teve, tranquilo. E, Na e outra dinâmica, Mário, perdão te interromper, mas na pode outra falar. dinâmica que eu fiz, ela foi presencial. Caramba, Ela foi. olha, são poucos os processos hoje em dia que tem uma etapa de dinâmica, por exemplo, já presencial. E você estava em Andradina, aonde foi essa outra dinâmica? Em que cidade? Foi em Ribeirão Preto, ela. Ribeirão Preto. Andradina Isso. é nessa região noroeste do estado de São Paulo? Ela é divisa com Mato Grosso do Sul. Tá. Então fica mais ou menos, não tanto para essa parte mais norte lá de Ribeirão Preto. Que Ribeirão Preto Não, já está perto da divisa com Minas. Você está mais Mato Grosso do Sul e Paraná. isso. Isso. E aí a empresa pagou o deslocamento? Foi por conta dos candidatos? Foi por conta dos candidatos. E aí você fez bate-volta, ficou hospedado lá? Como é que foi Como é que você se organizou? Não, não, eu entendi que não era um processo que eu poderia estar cansado psicologicamente, ter dormido mal. Então eu fui um dia antes e aí peguei o Airbnb e dormi, fui pra dinâmica e aí depois voltei para Andradina no mesmo dia. Nessa dinâmica, por curiosidade, você descobriu se tinha alguém que era da Seja, trainee também lá que estava participando ou não? Ah, nessa não. Foram 30 candidatos em grupos de. Eu não lembro se era 6, acho que era 6 candidatos por grupo. E aí eu acabei que não conversando muito com eles, assim, só com o meu grupo. E brevemente Entendi. também, sobre a vida. E como é que você reagiu assim nessa dinâmica no contato com outras pessoas que eram concorrentes? Você ficou tranquilo? Porque normalmente as pessoas numa dinâmica tem um período lá de apresentação individual, o pessoal fala o pitch e tal, e depois tem etapa, ou pode ser até o contrário, mas em algum momento a pessoa vai falar o pitch, em outro momento vocês vão estar fazendo um trabalho em grupo, né? Quando as pessoas se apresentaram, como que foi a tua reação? Aí vai muito de pessoas para pessoas, né? Como é que você, João Lucas, reagiu ouvindo os outros?
ouvindo os outros, eu acredito que eu falei, caramba, quanta história, tipo, muito boa o pessoal tinha. Em relação a mim, a minha performance, ela foi muito fraca na apresentação pessoal, nesse programa trainee em específico. Eu acredito que a parte da dinâmica em si, de desenvolver o case, ela foi boa, porém, essa minha parte de apresentação pessoal, nesse momento eu entendi que eu deveria, tá, vamos parar, treinar muito mais, porque não dá para continuar com essa performance. Mas você ficou nervoso porque outras pessoas apresentaram primeiro e você ficou mais impressionado com a história delas? Sim, eu senti a pressão, não me banquei, não. Isso é muito de pessoa para pessoa, né? Eu estava assistindo uma outra pessoa aprovada recentemente, né, no outro trainee, e ela falou que não está nem aí para a apresentação das outras pessoas, que ela nem lembra quem fez a dinâmica com ela, a dinâmica que ela participou. Foi até engraçado que foi numa aula da cursoria, acho que foi ontem. Foi ontem? Foi ontem. Eu ouvindo, ela participou de uma aula da cursoria, ela estava dando depoimento dela, e aí uma pessoa falou assim: eu fiz dinâmica da Leroy Merlin com você. Não foi a empresa que ela aprovou, né? Mas aliás, ela aprovou na Leroy Merlin também, mas ela optou por um outro trainee, né? E aí ela falou: eu fiz a dinâmica da Leroy com você. Aí ela falou: olha, legal que você lembrou de mim, mas assim, eu não lembro de absolutamente ninguém, porque eu estava tão focada em mim que eu não estava nem aí para as outras pessoas, né? Isso é o que a gente recomenda para todos, né? Para que as pessoas não se importem, né, com o que os outros estão falando, para focar em si mesmo. Mas é muito difícil, né? Eu também já participei de processos e, cara, eu tinha um caderninho que eu ficava anotando as coisas que as pessoas falavam e tal, para depois acompanhar se a pessoa que passou. Depois a gente acabava falando pelo LinkedIn. Eu queria ver se a pessoa que aprovou foi aquela que eu achava que tinha ido bem. Aí pensava, eu fazia um monte de anotações, cara. E depois eu vi que isso daí não me levou para lugar nenhum. Enquanto eu me preocupava com as outras pessoas, eu não avançava. Quando eu parei de me preocupar com os outros, é o que eu avancei, né? Então, mas que legal que depois, pelo menos nesse aí você não foi, mas no da Sotrec você conseguiu ir para frente, né? Sim. E aí o da Sotrec teve dinâmica e foi online. Foi. E aí a sua apresentação pessoal você já conseguiu apresentar melhor? Estava mais tranquilo? O que Sim, mudou? 1000 vezes melhor. 1000 vezes melhor. Eu acredito que nessa dinâmica online, né? Eu não é que eu ignorei todo mundo, mas eu só liguei para quem importava, para quem estava no meu grupo, entendeu? Então eu fui anotando principalmente os pontos de, tipo, tal pessoa tem experiência comercial, formou nisso aqui, então, para ver se eu conseguia criar conexões entre o grupo. Tá. Mas em Para você geral, o usar isso, restante, assim, você ficou prestando atenção para que quando vocês estivessem em grupo, você conseguisse se conectar melhor. sim. Por exemplo, às vezes tinha algum problema assim que levava mais para o comercial e aquela pessoa tinha contato comercial. Então acho que é muito interessante você trazer isso para dentro da discussão também. Mostra que você está prestando atenção realmente nas pessoas que estão envolvidas no processo. Mas além disso, foi muito tempo investido treinando o pitch de fato. Que legal. Reorganizando algumas coisas, identificando valores diferentes na minha história também. Muito bom. Eu queria saber se é que você já consegue enxergar dessa forma, porque assim, agora você está em Andradina, é isso? Sim, E você vai começar em breve, né, o trabalho na Sotrec, e você vai trabalhar remoto ou vai trabalhar presencialmente? O trabalho vai ser em Andradina mesmo? Eu queria entender assim um pouquinho o que vai mudar na sua vida agora a partir da aprovação no trainee, né? Pode ser, se você for mudar de cidade, você pode também falar sobre isso, mas o que você imagina? A gente não precisa saber aqui quanto você vai ganhar, mas assim, imagino que você tenha sonhos, né? O que você se vê, né, conquistando
com o salário que você vai passar até agora? Como é que você acha que vai ser a sua vida? Em termos de formação, de carreira, o que você imagina a partir agora desse sonho realizado? Eu queria que você falasse um pouquinho assim, passei no trainee, e agora? O que vai mudar na minha vida? Entendi, Mário. Bom, primeiramente o trabalho vai ser presencial. Semana que vem eu já estou indo para Sumaré, à procura de um apartamento. Além disso, algumas metas que agora eu coloco para mim, depois de ser aprovado para trainee, primeiro, continuar meus estudos. Eu acredito que, assim como é um valor da sua track, você está se superando constantemente. Acho que é algo que a gente se conecta muito. Então, eu quero continuar a fazer uma pós ou fazer um possível MBA. E, além disso, eu quero também, como posso falar, auxiliar financeiramente minha família também, sabe? Então, acho que esses são os dois pilares, ensino e dar um suporte maior para minha família. Que legal. E uma curiosidade, já que você falou, inclusive, que pretende ajudar a sua família. Como é que você entrou na cursoria? Porque existe um custo. Como é que você conseguiu se organizar para poder fazer parte, né, da turma 14, né, que você falou? Como é que você conseguiu se organizar financeiramente para poder fazer parte da turma 14? Então, Mário, eu sempre fui uma pessoa, nesse quesito eu sempre fui muito certinho em relação a dinheiro. Então, durante a faculdade, eu já tinha um dinheirinho do primeiro estágio, eu já tinha o dinheiro de alguns freelances que eu fazia na faculdade, em eventos, e restaurantes também. E juntou com o dinheiro do segundo estágio, coincidiu que eu tinha dinheiro suficiente para fazer a cursoria, no exato momento que vocês estavam abrindo turma. Então, eu fui lá e comprei. Inclusive, eu ainda fui, eu não lembro se eu fui entre os 50 primeiros, 20 primeiro, mas eu só não fui um dos primeiros, assim, porque a internet de casa estava ruim. Muito bom. Então, você tinha falado um pouquinho antes aqui que você, para usar o seu dinheiro, você é bem racional, né? Se planeja, mas na hora que você decidiu, você foi para cima e na hora que abriu o carrinho lá, comprou rapidinho, né? Sim. E deu para ver que você se planeja, quer dizer, você em algum momento achou que era importante guardar um dinheiro do estágio, guardar um dinheiro, né, dos trabalhos freelance que você fazia. Então, você foi se organizando para poder investir na sua carreira, né? Muito Sim. muito legal ver isso. E eu queria, aliás, tem uma outra coisa que eu gosto de pensar. Você entrou em junho. E normalmente as pessoas parcelam uma parte, pelo menos uma parte do curso. Você pagou à vista ou você parcelou? Foi à vista. Foi No à meu vista, caso, tá foi à bom. vista. Não, porque às vezes tem gente que parcela, aí se você entrou na cursoria em junho, às vezes tem gente que parcela em 12, né? Se fosse o teu caso, você ia estar pagando até agora, mas agora com salário de trainee, você não ia nem sentir as parcelas, né? Mas que bom, que legal que você conseguiu se organizar. Muito legal. E você ainda conseguiu também a aprovação, você entrou para uma estatística aqui que o Luiz também levantou, que a grande maioria dos alunos da Seja Trainee aprovam entre 6 meses a 12 meses da formação, né? Quer dizer, você entrou em junho, quando que veio a notícia da tua aprovação? Foi há 2 semanas atrás? Acredito que foi 2 semanas 2 atrás. semanas era começo de fevereiro. Isso. A gente está no dia 20. Então, quer dizer, junho, quer dizer, com 8 meses, mais ou menos, 7 para 8 meses, né? Então, você ficou ali bem dentro dessa faixa de 6 a 12 meses, né? Tem gente, às vezes, que entra achando que em 1 mês e pouco vai ter um milagre, a pessoa vai ser aprovada. A gente já teve casos assim, mas é fora da curva total. E às vezes tem gente que demora um pouquinho mais para aprovar e não tem problema nenhum. Já teve gente aqui que aprovou 3 anos depois de fazer a preparação, né? Então tá tudo certo, né? Não tem mas a maioria aprova dentro dessa faixa que você aprovou também. Então, legal, mostra que a Seja Trainee conhece muito bem os números, né, que a gente trabalha, né? Muito bom. Eu queria te pedir uma última coisa. Você sabe que essa nossa conversa ela vai ser postada depois no nosso canal no YouTube
e tem muita gente que acompanha e que está, às vezes, começando nesse universo trainee, né, e vai se inspirar na tua história, vai começar a pensar em se dedicar mais. E também tem gente que muitas vezes já tentou, e vem tomando bota atrás de bota e está pensando em desistir. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que estão, pode ser em diferentes momentos, tanto para quem está começando, quanto para quem está pensando em desanimar. Que mensagem você, como aprovado, pode deixar para dar uma motivada nessa galera que está assistindo aqui esse nosso vídeo? Bom, Mário, eu acho que a minha história é uma história mediana, assim, não é nem uma pessoa que se aprova muito rápido, nem uma pessoa que demora muito a ser aprovada, o que também não tem nenhum problema. Mas eu acredito que o mais importante é você saber que se você não está conseguindo avançar, está te faltando alguma coisa. Às vezes é a parte de estudo bruto mesmo, entrar lá, bater caneta estudando lógica. Às vezes é você parar e pensar muito na sua história, entender quais valores você realmente possui em cada parte da sua história e como você pode expressar isso. E avançando mais para frente, às vezes é uma parte mais de estudar a empresa. Então, eu acredito que para você que está tendo algum tipo de dificuldade, a Seja é esse local. Primeiro, porque ela vai te dar tanto da parte teórica, de fato, para os exames de lógica, até para dinâmicas em grupos, ou como você se comportar numa entrevista, como você montar um currículo para enviar, para lá nas etapas finais o pessoal olhar assim, entender quem você é de uma forma fácil. E além do mais, eu acredito que o principal valor da Seja Trainee é o ambiente que ela te fornece, porque ela te joga lá com um monte de gente com o mesmo objetivo, e você tem um grupo ali que está super interessado em chegar lá e se ajudar também. Muitas coisas do meu pitch eu só consegui enxergar porque em determinado momento da cursoria eu compartilhei essa história com um grupo de pessoas e elas enxergaram outro valor que eu não estava enxergando, que eu não estava apresentando, que fazia muito sentido com quem eu sou. Então, se você se encontra meio nesse turbilhão de o que está faltando, não estou passando de determinada etapa, eu acredito que a Seja é o local para você. João Lucas, em nome da Seja Trainee, eu queria de novo agradecer a tua disponibilidade, né, de estar aqui com a gente para esse bate-papo. De novo, queria te dar os parabéns pela tua aprovação numa baita empresa que é a Sotrec e te desejar muito sucesso na sequência aí da sua carreira. O Luiz sempre costuma falar que aqui a gente é como uma família, quer dizer, a nossa relação não acaba agora que você encerrou a cursoria ou que você já conseguiu a sua aprovação. A gente está aqui, é uma comunidade, né? E então, se em algum momento nós pudermos ser úteis, né, de novo, estamos aqui de braços abertos. E se em algum momento a gente entender que você também pode trazer um pouco da sua história, um pouco, né, de motivação para as pessoas, com certeza a gente vai te procurar num outro momento. Quem sabe um dia a gente vai bater um papo contigo aí, diretor de uma empresa, né? Então, a gente faz uma nova entrevista. João Lucas, depois de tanto tempo agora, num cargo já de gestão na empresa, né? O objetivo é esse daí, né? Vamos mirar lá em cima, que o trabalho é o mesmo, e você é um cara que se planeja, um cara que trabalha sério, e com certeza tem grande chance de chegar lá. A gente fica aqui na sua torcida. Eu que agradeço, Mário, o espaço fornecido e também todo o apoio que vocês da Seja forneceram para a turma 14 e para mim também. E se Deus quiser, daqui uns anos a gente marca alguma outra coisa comigo em um cargo de gestão. Muito legal, João Lucas. Parabéns e até uma próxima. Obrigado, Mário. É isso aí, pessoal. Então, esse foi mais um bate-papo com aprovados. A gente conheceu um pouco da história do João Lucas, que foi aprovado no trainee da Sotrec, e continua acompanhando aqui o conteúdo da Seja Trainee. Tem diversos outros vídeos com aprovação de candidatos, e a gente sempre vai renovando, porque aqui tem uma aprovação atrás da outra. Então, continue acompanhando os nossos conteúdos aqui no YouTube.
Siga a Seja Trainee nas outras redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no Telegram. A gente agora está com um canal de WhatsApp. Então, assim, tem o site da Seja Trainee, que é o melhor portal de vagas, né, de trainee, dos programas trainee. Então, continue com a gente, que a sua aprovação pode ser só uma questão de tempo. Até a próxima.